Vamos iniciar uma conversa saudável sobre emagrecimento. Quero iniciar um bate-papo com você, um bate-papo sobre emagrecimento. Você já se perguntou por que quer emagrecer? Será que é para sentir-se melhor consigo mesmo? Será que é para ter melhor saúde ou qualidade de vida? Será que é por questões estéticas? Quais são os motivos reais pelos quais você quer emagrecer? Pense bem sobre esse assunto. O mais importante é estar bem consigo mesmo. Os padrões de beleza e estética alteram-se, são meros rodízios. Se o seu interesse realmente é emagrecer, e se você já tomou essa decisão, parabéns! A nossa vida sempre muda a partir das decisões que tomamos. Preste bastante atenção no que eu vou lhe falar agora. Antes de tomar qualquer decisão, analise cuidadosamente se quer realmente fazer o que se propõe, senão isso pode afetar seriamente a sua autoestima. Agora, uma vez tomada qualquer decisão, haja positivamente para que tudo dê certo. Vamos falar sobre obesidade e controle de peso. A obesidade pode ocorrer devido a vários fatores, isolados ou combinados. Eles podem ser genéticos, emocionais, hormonais, e existem também outros fatores mais. Vamos começar analisando isso rapidamente. Mesmo quando se fala em distúrbios hormonais, esses distúrbios são controlados pelas nossas glândulas. E a pergunta é: quem controla nossas glândulas? Será que não há um comando central maior? Ora, nós sabemos que nossos cérebros têm poderes incríveis, muitos poderes realmente. Mas acima de nosso cérebro está nossa mente, ou o nosso ser, que é o comando central maior. Portanto, pela nossa vontade, somos capazes de alterar qualquer ordem. Podemos emitir um comando que será transmitido à glândula mestra do sistema endócrino, que é a glândula hipófise ou pituitária. Esta glândula retransmitirá a ordem para as outras glândulas, tireoide, timo, suprarrenais, etc. E após essa ordem, o nosso organismo reagirá de uma outra forma. Leve em consideração que todas as suas ações devem ser interligadas em 3 níveis, a saber, nível mental, nível emocional e nível físico. Então vejamos. Uma casa, antes de ser construída, teve uma prévia elaboração na mente do arquiteto, engenheiro ou até mesmo do próprio construtor. Portanto, entenda que para sua decisão funcionar, você deve começar a mentalizar o que quer, ou mais especificamente, como você quer ficar. Se você quer ter o seu corpo numa forma que já teve um dia, será mais fácil. Pegue uma foto dessa época e veja-se na sua mente da forma que você quer. Mas se você nunca teve esse peso ideal, não tem problema. Você pode simplesmente criar uma imagem mental ou recortar uma foto de qualquer pessoa. Até artistas servem. O que vale de verdade é a sua atitude mental. Para o nosso cérebro, percepção é realidade. Eu vou repetir para você. Para o nosso cérebro, percepção é realidade. Então o que você vai fazer, se você nunca teve esse peso ideal, é recortar uma foto de um artista, de uma outra pessoa, e montar com seu rosto. Mesmo que isso não lhe pareça, em princípio, muito congruente, haja como se fosse verdade. Ao mesmo tempo, tome cuidado com as palavras que você diz, pois o cérebro não gosta de trabalhar no prejuízo. Seu cérebro é como um computador, um hardware, e você é o responsável por instalar nele o programa, o software, que o fará trabalhar a seu favor. Será que seu cérebro está programado para trabalhar a seu favor? Você tem consciência dos programas que instalou ou deixou que outras pessoas instalassem em seu cérebro?
O que nós vamos fazer conjuntamente a partir de agora é instalar programas que façam você emagrecer saudável e naturalmente. Portanto, jamais diga, não quero engordar. Diga, quero emagrecer. O cérebro, exatamente como um computador, não acata ordens imprecisas. Portanto, quantifique e qualifique. Isto é, diga exatamente o que você quer. Então, jamais diga, perdi 5 quilos. Diga, emagreci 5 quilos. Seu cérebro interpretará a perda e começará a trabalhar para recuperar os quilos que você perdeu. Lembre-se, seu cérebro não trabalha no prejuízo. Você sabe como funciona um condicionador de ar? Ele possui uma peça chamada termostato, que vai injetar ar frio ou quente no ambiente de acordo com a temperatura determinada no termostato, aquela temperatura que você programou. Por exemplo, se o termostato estiver regulado para 25 graus, se a temperatura estiver acima desse valor, o aparelho determinará a introdução de ar frio no ambiente, até que a temperatura ideal, os 25 graus, esteja restabelecida. Do contrário, se a temperatura estiver abaixo do estipulado, o mesmo determinará, o ar-condicionado, o condicionador de ar, vai determinar a introdução de ar quente até que se consiga a temperatura ideal estipulada, os 25 graus. Fácil de entender, não é? Então, imagine, porque de fato nós temos também, que você tem um termostato que indica o seu peso ideal. Então vamos regular o seu termostato para o peso ideal agora, dizendo, meu peso ideal é tantos quilos. Então diga várias vezes isso, meu peso ideal é tantos quilos. Use sempre palavras no presente do indicativo. Meu peso ideal é. Entendeu? Você vai usar as suas palavras no presente do indicativo. Meu peso ideal é tantos quilos. Faça isso várias vezes por dia. Faça isso principalmente quando estiver naquele pré-sono, quase dormindo. Repita, meu peso ideal é tantos quilos. Então vamos lá, continuando recodificando o seu cérebro, reprogramando para um corpo saudável, um emagrecimento saudável. Jamais use frases como, não adianta, por mais que eu me esforce, meu peso ideal, meu peso sempre é tantos quilos, eu sempre fui gordinho ou gordinha. Seu cérebro estará registrando o principal da frase, que é o meu peso é sempre tantos quilos, e estará ferindo o seu termostato para aqueles quilos que você não quer. Entende agora por que você pode não ter conseguido reduzir o seu peso? Suas palavras estão relacionadas ao seu emocional. As palavras criam realidade. Lembra-se das primeiras palavras da Bíblia, apesar de isso aqui não estar vinculado à religião, não estar vinculado a trabalhos religiosos. Eu gosto que você perceba algumas coisas que acontecem na nossa mente. Então eu quero que se relembre agora as primeiras palavras da Bíblia. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas por que a luz se fez? Porque Deus disse. Veja um pouquinho mais. Lá na frente, ainda na Bíblia, no Evangelho segundo João, começa assim, no princípio era o Verbo. Evite dizer coisas que você não quer. Porém, ao contrário, diga sempre as coisas que você quer. É como se o universo escutasse você. Entendeu o que eu quis dizer? No princípio era o Verbo. Então tudo começa com a sua palavra. Se você não entender a Bíblia como religião, entenda pelo menos como filosofia. A minha ideia básica agora é que você perceba a importância das palavras que você usa. Ok? Então vamos lá. Vamos agora ao aspecto ou nível físico propriamente dito. Para que aquilo que você mentalizou, que é o nível mental, e desejou, nível emocional, se torne realidade, você precisa agir ao nível físico.
Nesse ponto de nossa conversa, precisamos lembrar dos auxiliares para isso, como as atividades físicas, as ervas medicinais, os fitocosméticos e a reeducação alimentar. Então vamos lá, pratique diariamente, por uns 30 minutos, alguma atividade física, tais como bicicleta ergométrica, esteira, caminhada, corrida, etc. Mas consulte um médico antes. Vou repetir, consulte sempre um médico antes, para que ele possa avaliar a sua condição física para isso. Alguma atividade física você vai poder fazer, então consulte seu médico antes. Quanto às ervas medicinais, elas são um poderoso aliado para restabelecer o equilíbrio do seu organismo. No entanto, faça uso delas conforme orientado por seu terapeuta. Por fim, não podemos esquecer daquilo que seja talvez a parte mais importante de todo o processo. É a reeducação alimentar. Então eu costumo dizer o seguinte: se você estiver realmente com fome, o melhor remédio é comer. Procure ingerir pelo menos 1000 calorias diárias, pois se ingerir menos do que isso, seu organismo entenderá que você está em situação de privação e começará a economizar energia, as gorduras. E é possível que passe a eliminar líquidos e queimar massa muscular. Veja, isso é possível. Não faça isso com constância. Só se você estiver seguindo algum planejamento adequado. Existem métodos científicos que até usam de vez em quando fazer um dia hipocalórico, como um jejum. Mas evite fazer isso constantemente. Use e abuse de saladas, principalmente as cruas. Consuma de forma moderada o sal refinado e o açúcar branco. Saladas de berinjela são excelentes auxiliares, principalmente temperadas com azeite de oliva extra virgem e limão. A berinjela tem se mostrado um excelente auxiliar para baixar as taxas de colesterol ruim e para baixar níveis altos de açúcar no sangue. Pode ser realmente um excelente coadjuvante, ok? Então vamos lá, pães e biscoitos integrais, frutas e cereais ajudam a fazer a faxina do seu organismo. É bom acostumar-se com o uso deles. Satisfaça a sua vontade. Quando você for comer um alimento, satisfaça. Coma de tudo, porém coma de tudo um pouco. De tudo um pouco. Simples assim. Procure tomar pelo menos 2 litros de líquidos diariamente. Mas evite os refrigerantes, mesmo os diet e light. A outra ressalva que fazemos aqui é o outro vilão dos processos de emagrecimento, que são os sucos adoçados. Muito principalmente aqueles sucos prontos, de diversas marcas. Evite alimentar-se excessivamente à noite, pois o organismo entrará em um repouso logo a seguir e não queimará muitas calorias. Para finalizar essa parte de nossa conversa, eu quero falar sobre um assunto um pouco mais delicado. Se você tem problemas crônicos de constipação, a famosa prisão de ventre, talvez seja necessário usar um laxante como auxiliar no processo de emagrecimento. Se precisar realmente, então evite os laxantes químicos ou sintéticos e dê preferência aos vegetais, como sene, cáscara sagrada, tamarino e outros mais que você vai encontrar procurando um terapeuta ou um fitoterapeuta especializado nisso. Você pode procurar também um bom homeopata, médico ou um homeopata clássico que vão te orientar corretamente nesse processo. Agora, procure elementos que não te causem dependência e que ajudem a regularizar as funções intestinais. Mas antes de usar qualquer laxante, experimente o exercício que eu vou te ensinar agora. Experimente primeiro esse exercício. Utilize-o algumas vezes antes de optar, caso você vá optar por um laxante. Então vamos lá. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire profundamente durante alguns momentos. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Isso. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Ótimo. Novamente, inspire pelo nariz e expire pela boca. Você pode se sentir muito confortável e muito relaxado
somente inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Eu não sei exatamente a que profundidade de relaxamento você chegará, mas sei que você pode relaxar muito, muito bem. Continue fazendo esse exercício e você se sentirá muito, muito relaxado. Ele induzirá um estado de circulação energética e de relaxamento muito confortáveis. Algumas pessoas sentem-se mais confortáveis fazendo esse relaxamento de olhos fechados. Se esse for o seu caso, eu não sei, você pode fechar os seus olhos agora. Movimente os seus olhos para cima, mesmo que eles estejam fechados. Movimente-os agora para cima e à esquerda. E procure visualizar a cor alaranjado claro, aquela cor laranja bem clarinha. Movimente agora os olhos para cima e à direita e mentalize uma vassourinha com as cerdas. A parte de varrer da vassoura, as cerdas dela tem que ser num tom alaranjado claro. Agora visualize essa vassourinha fazendo uma varredura nos seus intestinos e promovendo uma limpeza perfeita. É isso mesmo, você vai imaginando que aquela vassourinha está passando nos seus intestinos, no seu abdômen, estão varrendo, fazendo uma limpeza perfeita, tirando tudo que precisa ser limpo nos seus intestinos, naturalmente. Vai varrendo, 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 e vai descolando aí no seu intestino, vai soltando tudo que precisa ser eliminado naturalmente do seu organismo. Isso. Faça esse exercício várias vezes. Pode fazê-lo várias vezes ao dia. Ok? Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você for canhoto ou canhota, pode ser que as posições dos olhos tenham que ser invertidas, esquerda e direita. Alguns canhotos costumam criar imagens do lado esquerdo e ter uma imagem recordada do lado direito. Então veja o que fica mais congruente para você, o que fica melhor para você, mais confortável. O exercício que eu dei inicialmente, acessar a cor laranja no lado esquerdo, é para pessoas que nós chamamos de normalmente orientadas. A grande maioria da população relembram do lado esquerdo olhando para cima e do lado direito olhando para cima, criam uma imagem visual. Talvez você possa ter essas pistas invertidas, ok? Agora, complementando o assunto, se você não tem nenhum problema de prisão de ventre, mas tem problemas de gorduras localizadas, esse exercício pode ser aplicado simplesmente você mentalizando essa mesma vassourinha de cerdas alaranjadas, varrendo esses depósitos, esses acúmulos excessivos de gordura que vão ser naturalmente excretados pelo seu organismo. Entendeu como vai ser? Imagine essa mesma vassourinha varrendo aqueles locais onde você tem gorduras localizadas. E essa gordura vai normalmente ser excretada pelo seu organismo, ok? Vai ser liberada pelo suor, vai ser liberada pela urina, pelas fezes, de uma maneira natural, ok? Então, num próximo áudio, continuaremos a nossa conversa sobre emagrecer saudável. Até mais.